E aí, meu amigo, eu sou Felipe, pastor da comunidade Monte Santo de Novo Horizonte, casado com a Débora, pai da Olívia e do Davi. E esse aqui é o nosso mini curso de panorama bíblico para aqueles que querem ler a Bíblia toda e todos os dias e entender de forma correta as Escrituras. Nós temos já 6 aulas, desse curso. E essa aqui é a 7ª aula, onde nós vamos falar um pouco sobre os evangelhos, e o início da história do Novo Testamento. Então, se você não assistiu as outras aulas, volta lá, assiste tudo, seja cheio do ensinamento que está nas outras aulas e depois vem para a gente continuar aqui juntos. Se você já assistiu o resto, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo e também de compartilhar com os outros irmãos que também querem ler a Bíblia e entender as Escrituras de forma correta. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui a gente pode dizer que é o clímax da história, a parte mais interessante, o momento em que todos nós estávamos esperando. Durante todo o Antigo Testamento, a gente vê insistentemente de que não há uma pessoa sequer que conseguiu viver da forma que Deus esperava que ela vivesse, que conseguiu viver a lei de Deus por completo, que conseguiu viver em santidade, ser digna de estar na posição de acessar a presença de Deus. E a gente chega à conclusão, através dos profetas, através do ensinamento que a gente vê no Antigo Testamento, de que era necessário um Salvador, era necessário um remidor, alguém que viesse para redimir a história da humanidade e se colocar no lugar dela para dar a ela a possibilidade de poder ter contato com Deus. Então a gente chega nos evangelhos, os 4 livros que contam a história sobre Jesus Cristo. Nesses livros nós vamos ver a vida de Jesus, o nascimento dele, o crescimento, a vida, os seus ensinamentos, os milagres que ele executou, a sua morte e a sua ressurreição depois de 3 dias. E aqui a gente vê o terceiro ponto do plano de Deus se cumprindo através de Jesus, que então depois da criação e da queda, que é todo o Antigo Testamento mostrando isso, nós vemos em Jesus o cumprimento do terceiro ponto, que é a redenção. Então, por que 4 evangelhos? Por que 4 livros que contam basicamente a mesma história? Cada evangelho foi escrito, e na verdade existem muitos outros evangelhos que foram escritos por muitos outros autores, mas na verdade foi-se chegado à conclusão de que esses 4 eram os 4 que foram inspirados por Deus e que resumiam muito bem a história de Jesus na Terra. E cada um desses evangelhos tinha a missão de suprir uma necessidade específica. A gente pode notar que cada um dos autores dos evangelhos tinha uma ênfase para tentar convencer os leitores do seu evangelho de que Jesus realmente era o Messias, realmente era aquele que havia sido prometido por Deus para o povo de Israel. Então, a forma mais aceita pelos estudiosos é que o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Provavelmente Marcos escreveu o seu evangelho daquilo que ele ouviu dos outros discípulos de Jesus, porque ele realmente não foi um discípulo de Jesus, mas ele caminhou com os discípulos de Jesus depois disso, e ele é o mais curto e direto de todos. Ele conta as histórias, vai direto nos assuntos, e ele vai mostrando o que Jesus fez, aonde ele andou, e depois a sua morte e a sua ressurreição. E depois vem Mateus e Lucas, que basicamente se aproveitam do evangelho de Marcos, meio que pegam a estrutura do que Marcos escreveu e acrescentam algumas histórias, acrescentam informações, as mesmas histórias que Marcos já tinha contado, e também mostram os seus pontos de vista. Mateus como sendo um dos discípulos que andou com Jesus, e Lucas também através de ouvir os outros discípulos de Jesus e fazer basicamente uma escrita que confirma historicamente. Ele foi bem meticuloso em escrever o seu evangelho, mostrando cada lugar onde Jesus andou, para ser uma prova histórica da obra e da vida de Jesus na Terra. Então, quando a gente vê as ênfases diferentes, Mateus, por exemplo, ele tenta convencer os judeus de que Jesus era o Messias, tanto que várias vezes Mateus vai dizer, olha, quando Jesus fez isso, ele cumpriu a promessa dos profetas que dizia sobre isso, isso e isso. Quando Jesus fez aquilo, ele cumpriu a promessa dos profetas que dizia isso, isso e isso. Porque ele estava mostrando para os judeus, olha, sabe essas promessas, essas profecias que vocês leem nas sinagogas e vocês aprendem sobre elas? Então, Jesus cumpriu todas elas através da sua vida.
Lucas já foi mais um registro histórico, né? Como eu falei, que levou com o seu evangelho com riqueza de detalhes, de nomes, de lugares, por onde Jesus andou, da jornada de Jesus na terra. E a gente vê que esses 3 evangelhos, né, a gente considera eles, né, Mateus, Marcos e Lucas, como evangelhos sinóticos. Então, os 3 evangelhos são meio que contando as mesmas histórias, só que de pontos de vista diferentes. Alguns acrescentam algumas coisas, outros colocam histórias, outros tiram histórias, né? Mas são evangelhos que compartilham bastante da mesma ideia, da mesma forma de contar a história de Jesus. O evangelho de João, que é o 4º evangelho, já é um pouco mais diferente, né? João, a gente sabe que era o discípulo que Jesus amava, na verdade quem disse isso foi o próprio João, né, no seu evangelho. Ele tem pouquíssimas histórias que são repetidas do que já apareceu em Mateus, Marcos e Lucas, né? Ele foca mais em mostrar a intimidade de Jesus, as coisas que Jesus falou, histórias mais íntimas, né, mais internas, que só realmente um discípulo próximo de Jesus poderia ter visto ele fazendo, né? Então a gente vê que vários capítulos de João são longos discursos, conversas de Jesus com seus discípulos, né? Até tem uma grande sessão de João 14 até João 17, que é Jesus conversando a última vez com seus discípulos antes de ser preso e ser levado à morte. Então, João tem essa ênfase de mostrar Jesus de forma mais intimista, de forma mais próxima de alguém que realmente viveu com ele por muitos anos. E os evangelhos são narrativas, né? Narrativas contadas, né? Histórias contadas, então são bem mais fáceis de entender, bem mais fáceis de você interpretar. Lógico que quando a gente lê um evangelho é até gostoso, porque você vai lendo e vendo a história de Jesus, e vendo os milagres que ele fez, e vendo as pessoas que ele impactou, e isso vai abençoando a gente de forma direta, de forma rápida. Mas ainda assim existe uma preocupação ao ler os evangelhos e interpretar essas histórias. A primeira grande preocupação é que nós precisamos lembrar que a gente não pode ter uma certeza teológica baseada em apenas um versículo. Isso é básico para quem lê a Bíblia e interpreta a Bíblia. A Bíblia é um livro que se completa. Então, quando a gente olha para um texto que está na Bíblia, ele tem que estar em concordância com outros textos para que a gente crie disso um mandamento, uma certeza teológica, né? Porque senão a gente pode acabar cometendo grandes erros e entender algo que a Bíblia não está querendo dizer. Na Bíblia não existe nada solto, não existe nada que esteja... foi colocado lá e não tem em outro lugar uma confirmação. Não. Todas as histórias bíblicas que se conectam e são explicadas umas pelas outras, né? Então, algo que é importante, principalmente nos evangelhos, é você evitar de ler e fazer todo um entendimento, uma explicação em cima de um só versículo. Leia sempre parágrafos completos, ou se possível, capítulos completos, ou ainda melhor, vários capítulos de uma vez, porque quando você faz isso, você entende o contexto do que aquele versículo está inserido, com quem Jesus estava quando ele falou isso, onde ele estava, qual é o lugar onde ele estava, qual era o contexto em que Jesus estava falando isso. Ele respondeu isso para para uma pergunta que alguém fez para ele, em que sentido ele estava querendo dizer, porque Jesus fala algumas coisas para os seus discípulos que quando ele fala com outras pessoas ele fala de forma diferente. Quando ele fala com uma pecadora, uma prostituta, ele fala de um jeito, e quando ele falava com os fariseus, com os mestres da lei, ele falava de outro jeito. Então nós temos que ter a ideia do contexto, de tudo aquilo que está em volta para a gente poder entender exatamente o que as histórias dos evangelhos estão contando. E algumas perguntas que você tem que sempre fazer quando você está lendo os evangelhos. Primeira coisa, quem está falando isso, né? Tem lá um versículo. Quem está falando isso? É Jesus? É o autor? É algum outro personagem da história? Né? Para quem isso está sendo falado? Né? Para um pecador? É para um judeu? É para um fariseu? É para os discípulos? Né? E qual é o contexto que Jesus está falando isso? Né? Ele está falando numa pregação, num sermão que ele está dando para uma grande multidão? Ou ele está falando isso para uma pessoa específica, numa reunião dentro de uma casa? Ele está falando só com seus discípulos, explicando alguma coisa? Isso tudo vai ajudar você a entender de forma mais fácil os evangelhos. Um exemplo que a gente pode dar aqui, que é o texto de João capítulo 8, quando Jesus fala aos acusadores de uma mulher pega em adultério. Ele fala assim, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Né? A sentença naquela época para uma mulher pega em adultério era o apedrejamento e a morte daquela mulher. E os fariseus e mestres da lei que estavam levando ela para Jesus estavam dentro da lei de Deus, mas Jesus diz o seguinte, olha, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, que seja o primeiro a cumprir essa lei. E aí então aqueles homens viram as costas e vão embora. E aí se você para por aí na história, você pode dizer o seguinte, poxa, Jesus
está dizendo que a gente pode viver do jeito que a gente quiser, porque todo mundo vai pecar mesmo, e ele vai amar todo mundo, e simplesmente vai ser assim. Não é isso. Na verdade, você tem que continuar lendo. Porque Jesus vira para a mulher e diz o seguinte: olha, cadê os seus acusadores? Ela fala: todos foram embora. Ele fala assim: olha, se eles não te acusaram, eu também não vou te acusar. Mas aí ele termina assim: vá e não peques mais. Olha, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não condenei você por conta disso. Você não está recebendo a justa retribuição da lei, o castigo correto da lei nessa situação. Mas agora que você foi perdoada, vai e não peca mais. Vai e muda de vida. Vai e vive de outra maneira. Então, quando a gente olha para a maneira que Jesus falava com os fariseus, quando ele estava confrontando os fariseus, ele era duro. Ele pegava no pé dos fariseus, ele falava realmente para que eles se convertessem. Jesus não aliviava, porque ele até chamou uma vez os fariseus de túmulos bonitos, né, que por fora são enfeitados, legais, bonitos, mas por dentro só tem morte. Jesus, ao mesmo tempo que ele falou de uma forma mansa e tranquila e amorosa para a mulher pegar adultério, ele também era duro contra os fariseus, que eram homens religiosos que enganavam as outras pessoas. Enfim, outro cuidado importante que a gente tem que ter é com as parábolas. Muitas vezes Jesus usava histórias, né, parábolas, para exemplificar o ensinamento que ele estava querendo dar, tanto para os discípulos quanto para as multidões, para facilitar o entendimento, ou não, né, às vezes até para dificultar o entendimento. Jesus usava esses exemplos do cotidiano das pessoas daquela época para poder falar sobre alguma coisa. Então, às vezes Jesus usou exemplos sobre pescadores que estavam pescando, Jesus usou exemplo de pastores de ovelha cuidando das suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas. Jesus usou exemplo de agricultores sobre cultivo de plantas, sobre crescimento, sobre sementes, né? Jesus usou exemplos de servos de um senhor rico. Jesus usou exemplos sobre construtores, né? Sobre a pedra angular, que era a mais importante, que isso talvez um pedreiro ou um construtor entenderia de forma muito fácil. Jesus usou exemplos sobre o casamento judaico, da forma que um casamento acontecia naquela época. Jesus usou exemplos de tempos e estações do ano para falar sobre os seus ensinamentos. Então, e lógico, com base no clima da região onde ele estava. Enfim, tantos exemplos que Jesus usou nas suas parábolas, que se talvez nós hoje, em 2026, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, você está tentando entender e não está pegando a história de Jesus, justamente porque fazem 2000 anos que Jesus contou essa história. E era outro contexto completamente diferente. Por isso nós temos que ter esse cuidado ao interpretar as histórias, tentar pensar como se nós estivéssemos lá naquela época, né? Lembrando que Jesus falou aquilo para aquelas pessoas que estavam na frente dele, que tinham aquele contexto, aquele estilo de vida, que entenderiam o que ele estava falando daquela forma, e nós temos que interpretar da mesma forma. Por isso é sempre importante pesquisar sobre as coisas, né? Entender o que Jesus estava falando, talvez consultar um dicionário bíblico, perguntar para alguém mais experiente do que você na interpretação bíblica para te ajudar a entender as parábolas de forma correta. Mais do que tudo, para a gente finalizar, ler os evangelhos tem que trazer em nós um constrangimento. O que isso quer dizer? São nos evangelhos que nós vemos o Filho de Deus, o Deus encarnado, andando sobre a terra, mostrando a maneira que nós devemos viver e principalmente sendo crucificado de forma injusta para tomar sobre ele os nossos pecados, tomar sobre ele as nossas falhas, as nossas dívidas e pagar no nosso lugar. Você já pode ter lido os evangelhos uma vez, 10 vezes, 100 vezes. Você pode ter ouvido falar sobre Jesus e sobre a crucificação e sobre a história. Com certeza você conhece essa história. Mas se isso já não te emociona mais, não te comove, não te constrange, talvez você precisa lembrar daquilo que realmente significa isso. É um entendimento de que Jesus é o maior presente que nós precisamos. Ele não é simplesmente aquele que vai trazer uma cura, ou que vai trazer uma resolução de problema, ou que vai trazer, né, alguma coisa para nós aqui e agora. Não, ele traz para nós a vida que nós não tínhamos. Como a gente falou lá, Adão e Eva estavam mortos por causa do pecado. Mas agora em Jesus nós temos vida, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar e agora nós temos vida através de Cristo. Isso é maravilhoso, essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus, né? Então não tem dinheiro, não tem bens, não tem sucesso, não tem reconhecimento, nada se compara com o que Cristo fez por nós na cruz. E é essa mensagem que nós precisamos ter o nosso coração colocado.
Essa é a mensagem central da Bíblia. É que nós precisamos anunciar para as pessoas de que existe um Salvador, existe um Remidor, alguém que pode nos tirar da escravidão, do pecado, da nossa natureza humana e nos levar a ter nova vida com Deus. E agora que Ele fez isso, a gente pode viver como Ele viveu, né? Viver como Ele mandou a gente viver, como Ele ensinou a gente viver. Os ensinamentos de Jesus que estão nos Evangelhos são essenciais para nós. Nós temos que aprender e continuar aprendendo e continuar mudando as nossas vidas através do que Jesus nos ensinou nos Evangelhos, porque primeiro Ele nos amou e morreu por nós, pelos nossos pecados, para que a gente tivesse vida. Então, leia os Evangelhos não só para ter uma informação na sua cabeça, não só para saber mais coisas, mas para que você olhe para Jesus e imite Jesus, viva como Ele, ande como Ele andou. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Atos e a igreja, o nascimento da igreja, mas não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe.